Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Esse é o aquecimento para o programa Menos 5 mais 5 é igual a 50. Aqui eu vou discutir estratégias em como você pode aumentar em 50% o lucro do seu restaurante. Isso acontece quando você consegue diminuir 5% dos seus custos e aumentar 5% do seu faturamento. Eu sou a Kênia Souza, sou restauranteira há quase 20 anos. E o tema de hoje é o atual cenário das relações trabalhistas para o empregador. E eu terei uma convidada muito especial, uma colega minha, uma amiga minha de longa data, a Mona Lisa Michel. A Mona Lisa é advogada, ela está nessa profissão já há 18 anos, é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, professora universitária e especialista em direito civil e trabalhista. Então, eu vou convidar a Mona Lisa agora para entrar na sala junto comigo. Olá, Mona Lisa, Oi, Kênia, tudo bem? tudo bem? E você? Bem também, honrada em poder participar dessa Ai, live. que legal. Eu tenho uma série de perguntas para te fazer, tá? Um bombardeio, porque eu tenho certeza que esse é um assunto de muito interesse. Não somente para os donos de restaurante, pessoal que me segue, mas para todo o empresariado, né? Afinal de contas, essas mudanças aí impactou todo o, a relação de trabalho, né? Então a gente vai começar. Normalmente eu começo explicando o que é atividade de restaurante e tudo mais, mas como hoje o tema é bastante complexo, eu vou te pedir para a gente ir direto ao ponto. Pode ser? Certo? Sim, claro. Posso começar? Manda bala, por favor. Queria parabenizar você primeiro pela iniciativa, pela coragem. E o assunto é muito importante mesmo, principalmente para o empresário, por conta de todas as mudanças que nós tivemos aí há 2, 3 anos atrás, principalmente com a reforma trabalhista, né? Em que se prometeu e que se esperava algumas coisas e que, na verdade, não aconteceram, né? Mas ainda podem acontecer, né? Na verdade, assim, fazendo um cenário de antes reforma e pós-reforma trabalhista, eu acho que você deve ter ouvido falar da reforma trabalhista, uma das maiores até hoje, porque não é a única, né? Que aconteceu em Sim. novembro de 2017. Então, estamos há 2 anos e alguma coisa de reforma. É Uhum. muito recente ainda para a gente ter qualquer certeza, principalmente na justiça, né? Em termos de fixação de entendimento, interpretação, até porque muitos dispositivos ainda estão sob discussão, inclusive discussão constitucional, né? Foram mais de 100 assuntos, 100 dispositivos alterados na CLT. Nós temos uma CLT que é de 1943 e que ao longo do tempo sofreu algumas alterações, mais e menos significativas, mas a maior delas foi essa, então, intitulada Reforma da Trabalhista de 2017. Então, mais de 100 pontos mudados, alterados ou revogados na CLT, né? E qual que era o cenário que nós tínhamos em 2017, quando começou a discussão da reforma, né? Era um cenário de crise, uma crise muito grave, tal qual Sim. vemos agora. Uhum. E a reforma, foi iniciada a discussão sobre essa lei, que repercutiu na reforma, foi justamente para barrar a crise e o intuito principal era promover mais empregos. Esse era nítido e é nítida a intenção do governo na época, e até hoje, enfim, de criar novos postos de trabalho formais, de desburocratizar um pouco as relações trabalhistas, que muito engessadas, o empregador não pode fazer nada, não pode aumentar salário, não pode diminuir, não pode dar um bônus, pode dar um prêmio que ele fica eternamente responsável por aquilo. Então, a reforma trouxe isso, ela quis simplificar, aliviar o empregador, isso é patente, né? Nem se discute, ninguém omite isso, que a reforma veio para aliviar os encargos do empregador, poder flexibilizar um pouco mais as relações de trabalho, muito engessadas, muito arcaicas, né?
modernizar e também promover novos postos de trabalho. Então, esse era o cenário. E veio a reforma, então, em 11 de novembro de 2017. Com muitas incertezas, muitas reclamações, muitas dúvidas, que até hoje muitas permanecem, né? Então, os empregados achavam que era o fim da relação de emprego, o fim dos direitos trabalhistas, que tudo ia acabar, e na verdade não era isso, né? Era muito desconhecimento acerca da lei, na verdade. E, por outro lado, os empregadores achando que estava tudo ganho, tudo melhor, e ia dar tudo certo, estava ótimo, ia melhorar muito, né? Ia ser uma guinada. Na verdade, não foi nenhum lado e nem foi outro, né? Mas é que havia um sentimento de muita desigualdade o empresário, ele se sentia, né, Mona Lisa, assim, sempre numa posição menor diante da justiça, né? Então, ou seja, eu sempre vou perder alguma coisa, eu sempre perco, né? Eu sempre entro com a ação e vai levar alguma coisa, né? Já foi bem pior anos atrás, né? Essa presunção, essa proteção do empregado, que é um princípio da justiça do trabalho, a proteção do hipossuficiente, que é o trabalhador. Mas as relações mudaram muito, né? Ao longo do tempo, né? Então, como eu dizia, essa reforma veio para mudar alguns parâmetros, algumas certezas que existiam antes e delimitou várias coisas aí ao longo dessa tramitação e quando foi aprovada e agora com 2 anos e alguma coisa de reforma, né? Muitas coisas mudaram mesmo. Só que muitas coisas não têm sido bem aproveitadas da reforma. Eu vejo isso, eu sinto isso dos nossos clientes, eu sinto isso dos nossos conhecidos, que muita gente ainda desconhece os institutos e as coisas que nós temos na CLT para usar. Muitas vezes por desconhecimento, outras vezes por insegurança mesmo de poder usar, né? Às vezes também por uma má assessoria, né? Uma boa assessoria é primordial nesse momento para você saber o que poder usar e quando, né? E quanto de segurança você tem em usar. Então, eu vou citar alguns institutos, por exemplo, que a reforma trouxe para o empresário que facilitaram o cotidiano das relações trabalhistas e melhoraram, melhorou a situação do empregador, inclusive quanto aos encargos sociais, enfim. O que é possível mudar nas rotinas trabalhistas com a reforma, né? Então, por exemplo, nós temos contratos que foram criados com a reforma. O exemplo deles é o intermitente, contrato intermitente, que se imaginou que seria muito, muito usado e, na verdade, está sendo subestimado, está sendo pouco usado o intermitente. O intermitente o intermitente, ele é o trabalhador registrado, formal, mas que trabalha por hora, por dia, por semana. Você contrata ele para trabalhar no final de semana. 3 vezes por semana. Não importa a periodicidade, não importa se tem continuidade ou não, como é o elemento de um empregado normal, que é a continuidade do serviço. Aqui não importa. Você pode contratar ele para trabalhar 1 hora para você. Mas você registra e você paga o salário da 1 hora, paga as férias da 1 hora, 13º da 1 hora, FGTS da 1 hora e INSS da 1 hora. É uma relação de emprego normal, a única coisa que não tem essa necessidade de você ter uma jornada de trabalho continuada, um contrato continuado. Você registra a carteira, ele é registrado e ele fica lá stand-by, para quando você chamá-lo. Você convida, ele vem, trabalhou aquilo que você pediu para trabalhar, que você combinou com ele. Olha, eu preciso de você do final de semana para ser garçom. Terminou, ficou lá registrado, continua registrado, mas cessam as obrigações depois do fim daquele contrato que você estabeleceu com ele. Nossa, então, eu não estou utilizando ainda isso. Pois é, o contrato intermitente não é como se fosse um autônomo, um prestador de serviços autônomo, que não tem toda aquela subordinação, ou pode ter, não tem problema, tem toda aquela continuidade, mas ele é registrado. Não, você não tem que contratar e permanece indefinidamente até você demitir e pagar multa, não. Ele tem um período certo que você vai contratar, terminou, você paga pelos direitos decorrentes. Você não precisa explicar. E para calcular a hora dele, eu vou levar em consideração o piso da categoria. Proporcionalidade. Exato. O piso proporcional ao tempo que ele vai trabalhar lá. Então, é proporcional ao piso correto daquela função. Olha, que maneiro. Eu ainda não estou
Confesso que não tenho Tem nenhum muitos contato setores ainda. usando. Tem muitos setores usando para demandas excepcionais, para finais de semana, para feriados, para domingos, Não, e no food enfim. service é perfeito, porque a gente É, tem um movimento muito maior na sexta, no sábado e no domingo, né? exato. Então, muitas vezes você tem que manter uma folha um pouco mais inchada, porque você tem que ter esse excedente para o final de semana, que durante a semana fica ocioso, Exato. E você pode né? ter 5 intermitentes registrados. Ah, tem E um daí limite, chega. até 5. Não, não tem. Eu digo assim, por exemplo, você pode ter 5 intermitentes. E Uhum, daí no final de semana você chama o João. Você tem que fazer um convite formal para ele, pelo WhatsApp, por e-mail, tem que fazer um convite. O João não uhum. pode. Você chama o José pode, o José vem, daí você fecha o contrato com ele, assina, diz, ó, final de semana você trabalha comigo, registra, faz tudo. É assim, a maior burocracia aqui seria que é um contrato formal e você tem que registrar e fazer todas as inserções no sistema de registro, né? E o pagamento correto proporcional àquilo. Então, os contadores, enfim, estão já se acostumando de como faz essa inserção no sistema lá. Esqueci o nome agora do sistema, que é o e-social, né? No E e-social. Então, social. já está Agora é preparado tudo. para isso. Exato, Agora é no tudo. e-social. Talvez um contador aumente alguma coisa, porque hoje os contadores fazem preço pela prestação de serviço com base também no número de funcionários. Mas aí acho que vai da negociação de cada É empresário oferta e com. procura, é a lei do mercado, se ele aceitar ou não aceitar, né? Nós estamos conversando sobre o trabalho intermitente, que é um dos institutos que foram criados pela reforma trabalhista de 2017. Então, desde 11 de 2017, nós temos essa ferramenta, esse contrato novo, que pode ser utilizado para aqueles trabalhadores empregados devidamente registrados, eventuais, né? Para uma eventualidade, uma demanda excepcional, para uma hora, para uma semana, para 2 dias, né? Um contrato específico e determinado para isso. Essa é uma das opções da reforma. Outra opção da reforma que foi pouco utilizada é a rescisão por mútuo acordo. Também não tem sido muito utilizada. Talvez porque o empregado, nesse caso, não habilita o seguro-desemprego nessa opção. Então, o que o legislador quis? O que o legislador quis impedir que não acontecesse mais, né? Que acontecesse mais. Aquelas rescisões fraudulentas, em que Sim. você mandava embora o empregado, na verdade o empregado pedia demissão, ninguém queria ficar com o contrato ativo, nenhum estava satisfeito. Daí o empregador fazia uma rescisão sem justa causa formal, para o empregado habilitar seguro sacar FGTS, mas o empregado devolvia multa, informalmente devolvia multa de 40% do FGTS, decorrente da demissão imotivada, né? Para viabilizar a rescisão sem justa causa e sacar o FGTS e ter o seguro social. Para impedir essa fraude, que usar dos recursos públicos e por uma fraude ter que devolver multa, enfim, o legislador disse, bom, então vamos fazer uma rescisão por mútuo acordo. Então ela se chama rescisão do contrato de trabalho por mútuo acordo, o empregado e empregador acordam, então tem que ser algo espontâneo, livremente aceito, não imposto, né? Para rescindir o contrato por mútuo acordo. Não é nem sem justa causa, nem a pedido, nem por justa causa, é uma modalidade diferente. Só que o que o empregador economiza com isso? Ele paga metade do aviso prévio e metade da multa de 40% do FGTS. Então, ao invés de 40, ele paga 20. E paga metade do aviso prévio indenizado, não paga inteiro. O restante das verbas decisórias ele paga integral, que é férias, 13º, proporcionais, enfim, as vencidas. E o empregado saca só 80% do FGTS, 20% fica depositado lá para o futuro, só que não habilita o seguro-desemprego. Então é uma outra modalidade de rescisão, para por fim a um contrato que nenhuma das partes mais está satisfeita, e economiza um pouco para o empregador, libera algumas coisas para o empregado para compor essa rescisão. Também é uma opção que não tem sido muito bem utilizada, poderia ser utilizada mais. Mas aqui, deixa eu acrescentar, Mona Lisa, que é o seguinte, é aquilo que você falou. Quando você fala para o empregado, eles já estão sabendo dessa modalidade, Sim. não todos, mas alguns sim. Quando um colaborador ele vem te fazer essa proposta, a primeira pergunta é, mas, dona Kenny, eu preciso saber do meu seguro-desemprego. E aí eu tento explicar que isso é para um momento, né, de desespero. É que é cultural você querer depender do Estado sempre, né? Na verdade, você tem que pensar que você tem que procurar um novo emprego, né?
Então, o seguro-desemprego Mas a maioria ser só uma vai pensar exceção, nisso né? lá no quinto mês, lá na quinta parcela do seguro, ele vai em busca de uma nova oportunidade. Infelizmente é isso. Aí, para o empregador, é importante que quando ele finalize esse acordo, ele deixe bem claro no acordo, que vai ser assinado por ambos, que não há habilitação do seguro-desemprego, para depois o empregado não dizer que não sabia, né? Então, Sim. vocês copiam a norma lá que diz que é 80% do FGTS e não habilita seguro-desemprego, né? Mas essa modalidade é uma modalidade que existe, que pode ser usada. Outras situações que facilitaram o cotidiano do empregador são o pagamento de determinadas verbas que se tornaram agora, se pacificaram com natureza indenizatória. Antigamente, o empregador pagava gratificações, prêmios, bônus e tudo na justiça, depois entrava com ação, era considerado salário. E com isso repercutia em todas as verbas que são pagas por empregado, né? Em FGTS, 13º, férias, INSS. Então, isso de R$200 que você aumentou virava 500, né? Com os encargos, as repercussões, né? O legislador, o legislador ele indicou alguns desses institutos, algumas dessas verbas, como natureza expressamente indenizatória. Deixou bem claro na norma seletista que é indenização. Então, não tem reflexo. Não reflete em férias, nem 13º, nem em FGTS, nem em INSS. E daí você não precisa esconder. Você não precisa pagar o salário por fora. Você paga na folha. Então, ajuda de custo combustível. Ajuda de custo isso. Claro, tem que ser um benefício para o empregado. Um custo que ele tenha que você quer pagar. Natureza indenizatória. Você não precisa pagar por fora. Você indica na folha. Ou indica em qualquer outro documento, mas não tem reflexo. O ticket de refeição, que muito se discutiu se era a refeição incluía no salário e gerava reflexos. Hoje, você, alimentando um cartão Alelo no Tricard, qualquer cartão, esse valor tem natureza indenizatória, não tem reflexos, né? Então, claro, não pode ser pago em dinheiro, mas não tem reflexo se você coloca no cartão, porque vincula a uma alimentação, uma refeição, ou enfim, aonde puder ser descontado. Outra situação, o contrato remoto, que é o teletrabalho. O teletrabalho, para empresas que diminuíram postos de trabalho, postos físicos de trabalho, e não precisam de gente presencialmente ali onde está o estabelecimento, ou que trabalham fora do estabelecimento, podem trabalhar em casa, equipando a sua casa com o que precisa, convencionando com o empregador quem vai pagar por esse aumento de custo na casa, internet, enfim, e você trabalha de modo remoto, fazendo um contrato de trabalho remoto, sem precisar comparecer na empresa. E daí também não há, em regra, o Instituto das Horas Extras no trabalho remoto, porque é um trabalho que você faz o seu horário, o seu intervalo. Você quer parar às 8 da manhã, quer começar às 5 da manhã, quer trabalhar de madrugada, se for possível pela natureza do trabalho, né? É perfeitamente possível. Claro que desde que você não desvirtue esse trabalho remoto, exigindo, não, 8 horas você tem que estar lá, controlando os horários. Se não houver esse controle, não há pagamento de horas extras, mesmo que ele trabalhe 20 horas, se ele quiser trabalhar. Ou se ele trabalhe 5, depende do rendimento de cada um, né? Então, você pode trabalhar em casa, às vezes, mães que têm filhos, enfim, um N de casos que poderiam acontecer assim. O que mais que eu selecionei aqui para a gente falar? De mudanças que vieram com a reforma trabalhista. A desnecessidade de homologação no sindicato das rescisões, isso facilitou as rescisões, otimizou. Essa foi uma das que eu adorei. Não precisa mais, durou 10 anos o contrato de trabalho, não precisa homologar a rescisão. Mas como que a gente faz? No próprio estabelecimento, por WhatsApp, envia por e-mail, TRCT, comunica os órgãos através do sistema, né, para ele habilitar seguro, sacar FGTS. Mas aí tem um porém, os sindicatos, alguns deles, começaram a inserir cláusula de necessidade de homologação nas convenções coletivas. Então, você, empregador que vai fazer a rescisão do contrato de trabalho, tem que primeiro checar a convenção coletiva para ver se tem essa obrigatoriedade. Se não tiver nada na convenção coletiva, você pode fazer a rescisão no estabelecimento mesmo, sem precisar homologar para ter validade, né? Que mais? Alguns institutos o legislador tirou da legislação para facilitar, que entendia que injustos, né? A injustiça é bem complicada de se medir, porque pode ser justo para um e injusto para outro, né?
Mas, por exemplo, aquelas chamadas horas em itinere, que o empregado, o tempo que o empregado levava para ir do trabalho até a empresa, da casa até o trabalho e vice-versa. Quando o empregador fornecia a locomoção, e nós temos inúmeros casos aqui na nossa região de empresas que ficam longe e que levam os empregados através de micro-ônibus, van, enfim, fornecem o transporte, esse tempo, se demorasse 1 hora, meia hora, era tempo de serviço, então o empregador tinha que remunerar. Nossa. E se esse tempo de serviço passasse das 8, era hora extra, então com acréscimo de 50%. Isso o legislador tirou da reforma, tirou da CLT, né? Não existe mais tempo de trajeto, que seria o tempo de deslocamento, chamado in itinere, né? No percurso de casa-trabalho, trabalho-casa. Outro instituto que o legislador tirou com a reforma trabalhista foi o tempo que você demora para trocar o seu uniforme, que não é mais tempo de serviço. Isso está na legislação? Não, mas a justiça reconhecia nas ações que o tempo que eu mudava minha roupa lá, se passasse de 5 minutos e não registrasse, era tempo de serviço, então tinha que pagar, ou pagar como extra, né? Dependendo do tempo que demorasse. Então, esse tempo de troca de roupa, chovia pedidos na Justiça do Trabalho pedindo isso. E mais, não sei se você sabe dessa, o gasto com a lavagem do uniforme, também os empregados cobravam na Justiça pelo omo, pelo amaciante que se gastava para lavar o uniforme. E o legislador cortou isso, porque os juízes começaram a dar, a conceder. Então, ele fazia uma estimativa de quanto gastava para lavar o uniforme, na justiça o empregador tinha que ressarcir. Então, isso também a legislação terminou com isso. A lavagem é de responsabilidade do empregado, lógico, desde que não tenha nenhum produto especial para ser usado. O uniforme também, então ele lava, ele troca, ele vem. Uma vez que ele ia estar usando uma roupa dele se não tivesse uniforme, né? E aí sim... Pois é, esse é o raciocínio. Né? Esse é o raciocínio, né? Então, a troca também não é tempo de serviço, salvo se a empresa exija que você troque o uniforme no trabalho, né? Exceção. Que mais que eu selecionei aqui? A flexibilização quanto à jornada 12 por 36, não precisar mais de acordo ou convenção coletiva para você disciplinar. Isso é muito comum na área de saúde, trabalhar 12 horas e folgar 36. Eu usei já também. Você já usou? Sim. Que dependendo dependendo dos turnos que você tem na empresa. Você usou, né? 12 por 36. Então, 12 horas de trabalho, 36 de descanso. Basta acordo com o próprio empregado, ele concordando, validade. Banco de horas, muito importante também. Antes, precisava disciplinar o banco de horas através do sindicato, então, através de acordo ou convenção coletiva. O que você acaba criando mais uma condição, uma discussão. Às vezes dá certo, às vezes o sindicato não dá certo a discussão, enfim. Agora, o legislador previu, então, com a reforma trabalhista, que você pode fazer o banco de horas até 6 meses para quitar de forma individual com o empregado. Então, acordos individual com o empregado para disciplinar o banco de horas. Que é o quê? A possibilidade do empregado trabalhar acima das 8 horas e compensar com redução ou com folgas, né? Que é um sistema importante para o empregador, penso eu, o banco de horas, né? Você consegue gerenciar melhor os trabalhadores, né? Muito, ajuda muito, nossa. Outra coisa é o trabalhador a tempo parcial, que eu acho importante e muitas pessoas não conhecem, que é aquele que trabalha até 30 horas semanais. É uma jornada menor que 44. Pode ser 2, 3 vezes por semana. Você não precisa pagar o salário cheio para ele. Até 30 horas semanais, você paga 30 horas, com regra de 3, proporcional. Então, antes havia esse tempo parcial já na CLT, mas o legislador aumentou para 30 horas. Então, é possível contratar alguém a 30 horas semanais e pagar só por 30. Antes, se eu contratasse para 30 horas, eu teria que pagar 44. Sim. Que não tinha possibilidade da proporcionalidade no pagamento do salário. Então, agora aumentou-se, esse instituto pode ser mais utilizado, mas também vejo pouca utilização do trabalho a tempo parcial. Inclusive das domésticas, é possível a utilização disso, né? As domésticas também, bom saber. Também, que trabalha menos tempo em casa, né? É possível aplicar o regime a tempo parcial, é só indicar isso na carteira de trabalho, nas anotações finais lá, que é a tempo parcial, né? O estilo do contrato de trabalho, né? Nossa, fazer um contrato específico. Valiosas, Mona Lisa. Eu já vou mudar algumas coisinhas aqui, hein? É muita coisa, são práticas, são rotinas que o empregador tem que saber ou tem que estar bem assessorado
para que tenha, para que consiga ter novas ideias, porque cada setor tem as suas peculiaridades. E tem muitas opções na legislação para isso, só que precisa estar bem assessorado, precisa fazer um contrato bem feito, precisa registrar os horários, precisa... Então, é uma assessoria RH, jurídica, então, tanto o RH como um jurídico é importantíssimo. E sem o RH e o jurídico em conversa também, porque muitas vezes o contador tem um posicionamento, ele tem uma interpretação que não é aquela jurídica. Então, tem que haver uma conversa entre os dois para que saia saia o instituto correto, o contrato correto, a opinião correta. Né? Eu já vi muitas vezes haver divergência entre posicionamentos, porque a visão do RH é uma visão, a visão do jurídico, do advogado é outra. Né? A gente vê, o advogado vê como a justiça lida. E a gente quer que o cliente não chegue na justiça. Mas se o cliente chegar na justiça, a gente quer que ele se saia o melhor possível. Né? Por isso que a gente quer resguardá-lo disso, para evitar os passivos, né? E os passivos, entrando nesse assunto dos passivos, é outro problema. Passivo trabalhista é um grande problema do empresário, né? Inclusive, tem empresários que sucumbiram, né? Faliram, grosseiramente falando, por conta de passivos trabalhistas. Se você pensar uma empresa pequena, com 5 a 10 empregados, que tem um acidente de trabalho e que o empregado entre na justiça, é uma condenação de 300, 400, 500 mil. Isso pode inviabilizar o serviço. Inviabiliza. Então, nessa hora, o que a gente precisa é boas práticas preventivas, né? Prevenção em relação à segurança do trabalho, prevenção em relação aos EPIs, né? Prevenção em relação aos treinamentos, orientações, para evitar o dano, né? E minimizar o passivo trabalhista, você poder... numa ação trabalhista, poder controlar o que você vai gastar lá, enfim, tentar gastar o mínimo possível, o seu mínimo, né? As grandes empresas, elas têm controle de passivo, então elas têm um relatório muito bem organizado de número de ações, de quanto essas ações podem dar, então elas fazem cálculos, elas incluem na provisão de pagamento do ano seguinte. Então, o advogado tem que prever quando essa condenação vai sair, quanto vai sair e qual a probabilidade de chances de sair. Então, quando que eu vou desembolsar? 2021, ok. Quanto? 50 mil. Qual a probabilidade de eu desembolsar 50 mil? 50%, 60%. Então, eles têm que empresas pequenas geralmente não fazem. Eu queria te falar, isso acontece perfeitamente quando você tem um departamento jurídico e que tem alguém, de fato, olhando ali no detalhe a coisa. Numa empresa pequena, a gente sabe que não funciona assim, né, Mona Lisa? Porque o empresário, muitas vezes, também é assessorado por um escritório de contabilidade e um escritório de advocacia, mas mesmo assim ele não tem aquele approach ali de você ter um departamento jurídico que só cuida disso, né? Mas eu ia te perguntar mesmo, eu queria muito chegar aí, porque eu sinto que diminuiu, né? Eu percebo que diminuiu as ações trabalhistas, mas esse passivo, ele existe, né? Então, a gente tem que estar bem atento a essas questões. E... deixa eu só seguir aqui, que eu tive algumas demissões, aqui, achei onde eu queria entrar, porque eu tive algumas demissões, sim, e isso é uma preocupação do empresário, né, quando ele demite, mesmo frente a um problema que foge do seu controle, né, você demitiu porque estava num momento econômico que inviabilizava e você teve que demitir, mas mesmo assim isso engrossou o seu passivo, né? Exato. É que cada demissão é uma potencial ação, né, Kênia? Infelizmente é isso. Você não sabe. Mas a gente se dava muito bem, eu ajudei muito ele. Esquece, é como casamento, esquece. Depois que separa, esquece. Virou outro momento. Apaga os bons momentos, só lembra dos maus momentos. Infelizmente é isso. Que pena. Então, por isso que eu digo que mesmo que a relação seja ótima, sempre as práticas, as rotinas trabalhistas devem ser seguidas em relação à formalização dos contratos, recibos. Eu quero dividir minhas férias, que é outra coisa que a reforma trouxe, a possibilidade de você dividir até 3 vezes as férias. Esse eu estou usando. Novidade boa, antes não podia, era proibido. Uhum.
Então, agora você convenciona, às vezes, por um empregado até melhor. Eu quero dividir ao longo do ano 3 vezes. Não quero sair de uma vez 30. Não tenho para onde ir, não vou sair. Vou fazer o que 30 dias? Então, a possibilidade de parcelar as férias foi uma excelente... Bom para as duas partes mesmo, Sim. Não só para o empregador, mas para o empregado também, excelente, porque Sim. no meu setor, é um setor, a pessoa fica muito cansada. Então, é um dia a dia puxado. E aí, quando você tem essa possibilidade, agora, no final do ano, pela primeira vez na vida, depois de quase 2 décadas aí empreendendo, pela primeira vez na vida eu fechei o restaurante. Então, eu fiz férias e eu me vali desse instituto aqui que você falou, né? Então, eu dei férias, eu não fiz férias coletivas, mas eu dei férias de 10 dias para cada um deles. E eles adoraram, porque imagina poder passar Natal e Réveillon. Com a família. Nossa, que é uma coisa que eu não conseguia fazer, na verdade, nunca tinha feito, né? Foi a primeira vez e o resultado muito positivo. As pequenas empresas, elas têm que ter um cuidado muito, muito preventivo, porque uma ação trabalhista pode colocar em xeque a empresa. Então, a prevenção, você tem que investir em prevenção. E os empregadores, eles não têm essa cultura de investir em prevenção. Tem mudado muito a mentalidade, mas de pagar alguém para ter uma prevenção. Você paga para não usar depois, né? Para usar antes, para evitar um mal maior depois. Então, regularizar as coisas dentro da empresa. Às vezes o empregador não sabe. Por exemplo, eu quero que ele folgue aos sábados. Ele vai trabalhar mais 8 horas e 48 de segunda a sexta e vai folgar no sábado. Tá, e você fez um acordo escrito com ele, dizendo que ele concorda, que vai ser desse... Não fez. O Vale Transporte, você concedeu? Não, ele disse que não queria. Você fez um termo de renúncia do Vale Transporte? Então, formalização das coisas, isso é muito importante. São práticas trabalhistas que tem que ter uma assessoria. E que seja uma declaração de próprio punho, tá valendo? Por exemplo, vai fazer ali um anexo ao contrato de trabalho, onde o funcionário declara. Eu estou perguntando porque eu tenho certeza que isso é uma dor de muito empresário. Porque, de fato, na hora eles falam que não querem e depois vão reivindicar. Na hora que eles sentam com alguém porque eles se sentem injustiçados, esse cara vai perguntar uma série de coisas, ele vai falar, olha, não, Vale Transporte eu não recebi. Então, é mais uma coisa que ele vai buscar, né? Mas, então, de próprio punho ali, onde ele declare que ele não quer fazer o uso do Vale Transporte, já está valendo. Toda declaração escrita, seja no computador ou a caneta, assinada, ela tem validade. Perfeito. Né? Só não vai ter validade se não foi assinada ou se houve uma coação para assinar. Mas senão ela tem validade. Então, Nossa, isso eu vou fazer já vou chegar na empresa e já vou rever. Teve um outro ponto, Mona Lisa, que você falou que eu também achei, eu acho que vale a pena a gente voltar, porque via de regra eles utilizam ou o transporte público ou a gente paga o auxílio combustível. Eu paguei na folha durante um tempo o auxílio combustível e depois eu fui orientada pelo meu escritório de contabilidade a retirar da folha de pagamento e venho pagando na forma de recibo. O funcionário assina um recibo de que recebeu o auxílio combustível. A alimentação eu pago no Tricard, então eu tenho todos os comprovantes da operadora de cartão. Mas agora eu estou preocupada com essa questão do auxílio combustível. Não, você não tem a obrigatoriedade de inserir na folha de pagamento, porque esse tipo de verba, ela não tem repercussão, né? Ela não tem reflexo, porque é uma ajuda de custo, então, é o que você está pagando, ajuda de custo combustível. Isso. Você está indenizando o empregado, ele não usa o transporte público, porque se ele usasse o transporte público, você teria que dar o vale cartão, o vale... Faça o depósito no Vale Sim. No cartão, né? de usar o ônibus, né? Se ele não usa o ônibus e você pretende indenizá-lo total ou parcialmente por essa despesa que ele tem para se locomover, você pode inserir na folha ou não. Você não precisa ter medo de inserir na folha. Mas você tem que fazer um recibo do que você está pagando, porque senão depois ele vai dizer que não pagou, que você prometeu, enfim. Um recibo de que ele está recebendo. Só não vai ter reflexo nenhum, porque é uma verba indenizatória. E você sabe que agora, durante a pandemia, tem uma outra modalidade aí também, colega, que a gente teve que acrescentar. A gente teve que pagar muito Uber. Então, eles, principalmente para ir embora, porque nós temos um horário que se estende, às vezes, até 11 horas, 11h30 da noite. Então,
assim, Mona Lisa, isso onerou muito, porque... Mas pense pelo lado bom, não tem natureza salarial. Podia ser pior. Podia ser, sempre pode ser pior, né? Não fala isso, não. Eu já estou feliz aqui com essas mudanças aqui, porque eu não Não, sabia de todas muitas elas, não. mudanças relevantes, eu acho que pouco aproveitadas ainda. O passivo, em relação ao passivo das empresas com a reforma e com a pandemia agora, nós, na verdade, nós vamos enfrentar nos próximos anos um passivo advindo da pandemia, das questões que se passaram durante a pandemia, estamos em pandemia ainda, né? Então, são coisas discutidas lá quando houve suspensão do contrato de trabalho, redução de jornada e redução de salário, que vieram com as MPs, né, e depois disciplinadas pela lei. Então, e disso vai vir muita demanda, até porque tinha estabilidade envolvida, né, quando você fez redução de salário, você tinha que manter o empregado tanto tempo, a constitucionalidade dessa redução de salário. Então, nós vamos ter ainda, não temos, porque a Justiça do Trabalho ainda está voltando ao atendimento presencial, né? Ficamos fora aí telepresencialmente o ano inteiro e ainda continuamos parcialmente com o telepresencial. Então, as discussões ainda vão vir. Então, a bronca ainda vai vir da fase de pandemia. Pessoas demitidas, que na fase de pandemia houve a possibilidade do empregador demitir por força maior, que daí ele pagaria a multa, metade da multa, não pagaria a multa lá do FGTS, enfim. Muita gente usou dessa alternativa para demitir empregados. Pode haver discussão na justiça? Pode haver. Só que me parece que todas essas medidas que os empregadores tomaram nessa época de pandemia, me parece, é um sentimento, vão ser muito analisadas sob o aspecto da pandemia. Eu acho que ninguém vai ter memória tão fraca de esquecer o que estamos passando durante essa pandemia, principalmente os julgadores, de olhar para o empregador que manteve o empregado a todo custo, e enfim, com algumas modificações de uma maneira diferente. Então, mas ainda teremos um passivo, sim, sabe? As demissões, em relação ao CAGED, que você comentou sobre o número de demissões, né? Que aumentaram consideravelmente por causa da pandemia, sem dúvida nenhuma é fruto disso. Muitas empresas fecharam, alguns segmentos não se mantiveram por conta da natureza do serviço, né? Bares, casas noturnas, são alarmantes. Exato. Restaurantes sofreram muito com isso e tiveram que se reinventar. Você sabe, né, Kênia, que toda grande crise gera grandes transformações positivas. Porque a gente teve que se transformar, teve que pensar em novas modalidades, novas coisas para sobreviver, né? Para sobreviver no mercado. E o brasileiro, humano, enfim, principalmente o brasileiro, nós temos um potencial muito grande de transformação, de mudança. Basta querer, e tivemos vários recursos para isso. O governo, sem puxar o saco, sem fazer politicagem, mas nos deu algumas modalidades, alguns objetos, alguma força para a gente poder sobreviver nesse período, principalmente com as medidas provisórias lá de redução de salário e emprego, o auxílio emergencial, ainda que o valor pequeno, enfim, ou a crítica quanto a subsidiar a população, mas isso nos manteve erguidos, e estamos passando a crise e tenho certeza que estamos nos reestruturando, nos reerguendo. Quem suspendeu o trabalho na época já está voltando, quem estava em trabalho remoto está voltando, ou até está ficando, porque o empregador viu que, bom, está funcionando remotamente. Então, é um custo a menos que eu tenho dentro da empresa. Antes eu tinha 2 andares de um prédio de escritórios, um computador. Agora eu não preciso mais disso, é um aluguel a menos, é um custo a menos, é luz a menos. Então, houve uma profunda transformação. Então, nós passamos aqui nos últimos 3 anos por 2 grandes transformações. Primeiro, a transformação da reforma trabalhista, que deu uma guinada nas relações trabalhistas que antes pendiam para o lado do empregado, ainda pendem por conta da proteção do empregado, que é um princípio, mas que agora ainda tenta-se dar um equilíbrio nas relações entre capital e trabalho, empregado e empregador. Buscou-se esse equilíbrio e até certo ponto conseguiu-se.
Mas as expectativas da reforma foram cumpridas? Não. Era para. É que você não pode querer, com uma reforma, acabar com um desemprego e uma crise de anos. Você não faz isso com uma reforma. Não. Então, ajudou, mas nada perto do que se esperava para a taxa de empregos formais, nada perto. O que eu acho é que se criou uma expectativa muito grande. Mas é porque alardeou-se a expectativa. Estamos em crise, vamos fazer a reforma trabalhista, vai dar tudo certo. Não é isso. Não é um passe de mágica, né? Então, essa guinada veio para dar um equilíbrio, um maior equilíbrio. É lógico que não há um equilíbrio absoluto entre empregado e empregador, porque o empregado, em regra, é a parte mais... é a parte hipossuficiente, né? Em regra, não é em todos os contratos, mas então é para equilibrar isso, é que a legislação veio, para não deixar tanto para um lado do que para o outro. E conseguiu em alguns aspectos, outros não. Então, ainda é recente, como eu disse, é muito recente a reforma para a gente dizer qualquer coisa. Mas os efeitos imediatos que foram sentidos com a reforma? Primeiro, a queda absoluta das ações trabalhistas, que chegou a quase 50% logo depois. Você imagina isso em números? Vai fazer um brinde a isso hoje à noite. Substancial. Mas assim, isso no início, né? Caiu muito. 50%. Eu gostaria de explicar o porquê que houve essa fuga maciça nas ações trabalhistas, uma fuga maciça. Os advogados e as partes ficaram com medo mesmo de entrar com ação, por conta agora da sucumbência, que é a fatídica a sucumbência. Que o que é isso? É que agora, depois da reforma trabalhista, o empregado também paga honorários para a parte adversa se ele perde a ação. E pior para uns, melhor para outros, pior é que ele paga com a sua própria carne, ele paga com o seu próprio crédito. Então, o empregado que entrou com uma ação com 10 pedidos e ele só ganha 5, dos 5 que ele perdeu, ele vai pagar honorários para o advogado da parte contrária. Então, o efeito imediato disso foi o total medo, e os advogados seguraram. Não vou fazer essa ação. Aquelas ações que chegavam no escritório de alguns advogados, meio assim, não sei se vai dar certo isso aí. Antes, o que ele fazia? Entrava com a ação. Porque o que poderia acontecer? Nada. Ele perderia a ação e não perderia mais nada, nenhum valor. Então entra, vai que dá. É o vai que dá, né? Agora, essas ações assim que chegam, que assim, não tem testemunha. Essa aqui é duvidoso se aconteceu, se você vai ter direito ou não a discutir. Não entra. Porque se entrar, pode ter que pagar honorários para a parte contrária. Né? Tá, mas na prática, isso acontece na prática ou já deram um jeitinho nisso? Não. Porque eu lembro que essa foi uma das coisas que mais me aqueceu o coração, porque eu pensei assim, hoje a pessoa realmente ela tem que ter sofrido alguma coisa para buscar esse direito, para brigar por isso e para envolver todos, né, na questão. Mas porque antes bastava uma palavra errada ou uma interpretação errada que já motivava uma pessoa a entrar numa ação. Eu não digo que foi a melhor forma possível ou não, se é legítimo ou não, se é justo ou não, mas causou um impacto moralizador, pedagógico para as pessoas. Pedagógico. Moralizou porque estava demais, assim, as questões descabidos, demais, as questões que fala de dano moral, sabe? O funcionário. Um dos pedidos que mais deixou de ser feito é o dano moral. Antes, em quase todas as ações, você colocava o dano moral, até para sair um acordo e você colocar dano moral como acordo e não pagar INSS para o empregador fechar o acordo. Agora, como o dano moral você vai ter que quantificar na tua ação, dizer é 5 mil, é 3 mil, é 6 mil, se não der, são 6 mil que vai incidir de 5% a 15% de honorários. Então, reduziu drasticamente os pedidos, eu acho que pela metade, se não me engano, os pedidos de danos morais na Justiça do Trabalho. Então, foi um efeito pedagógico, forçado ou não foi, para moralizar um pouco as ações na Justiça do Trabalho. Então, além de diminuir o número de ações, demais, está. Só que essa redução, claro, aos poucos a reforma vai sendo mastigada, digerida, engolida, e as pessoas viram que também não era o bicho de 7 cabeças e voltaram a ajuizar as ações. Voltou não à normalidade,
mas voltou a um ritmo, não daquele antes, que eu acho que não sei se volta mais. Pelo menos com essa prudência que você falou, né? Pelo menos Exato. Por agora mais que tá. voltem o número de ações, o número de pedidos de dentro das ações reduziu drasticamente. Antes eram pedidos de A a Z, Z.1, Z.2. Agora não. São 2, 3 pedidos, são coisas selecionadas. É o que você acha que aconteceu mesmo. Com algum risco aqui ou ali, porque faz parte de uma ação, e uma ação é um risco, mas com maior cautela na hora de deduzir os pedidos, que reduziram também drasticamente. Outra situação, Kênia, que eu anotei aqui para falar também é em relação ao efeito pedagógico, quando em relação à má-fé processual, que antes nós não tínhamos na CLT disposições sobre má-fé. Hoje, o empregado ele pode ser punido por litigância de má-fé, há uma multa. E a testemunha também, que for lá e mentir, o juiz constatar que ela mentiu, ela pode ser penalizada com multa. Isso tudo para efeito moralizador mesmo, né? Enfim. Então, várias coisas que o legislador fez que foi para dar uma qualidade à justiça do trabalho, né? Fico muito feliz de saber isso, Mona Lisa, porque, olha, eu já presenciei, tá? Pessoas mentindo, testemunhas mentindo, orientadas ou pela pessoa que entrou pela ação ou pelo próprio advogado da pessoa. Você sabe que a pessoa está mentindo ali e você, como empresário ali, você tem que entrar mudo e sair calado. Então, aquilo você tem que também fazer uma gestão emocional ali, porque senão você perde a cabeça quando você está vendo que a pessoa está usando de má fé. Ainda trouxe um terceiro para agir em conluio. Então, nossa, isso, olha, aquece meu coração mesmo, porque tem que ter uma penalidade, sim. As pessoas não podem mentir assim e ainda sair, né, com um prêmio no bolso. Era muito livre, né? Como na Justiça do Trabalho não tem custas, porque geralmente o empregado é beneficiário da justiça gratuita, e como antes da reforma não tinha honorário, não tinha sucumbência, não tinha honorários para pagar para a parte contrária, então era muito livre, havia muita liberdade, era demais. O direito constitucional à ação, ok, mas as pessoas abusam. Se a gente não abusasse, seria lindo. Mas as pessoas abusam da liberdade, e isso que estava acontecendo na Justiça do Trabalho. E tiveram que tomar o legislador sentiu isso, escutando o empresariado, obviamente, e com isso alterou algumas coisas, justamente para disciplinar as ações e os pedidos na Justiça do Trabalho. Então, hoje, essa regra, ela foi discutida, essa de descontar. Então, assim, o empregado, ele continua beneficiário da justiça gratuita, porque a grande massa de empregados que entra com ação na justiça, ela recebe até o teto que tem para a justiça gratuita. É a grande massa. Então, eles continuam não pagando custas. Mas agora, o beneficiário da justiça gratuita também paga honorários. Ele não tem isenção por ser beneficiário da justiça gratuita. Então, ele vai pagar pelos pedidos que ele perdeu. Então, se ele mover uma ação com 100 mil, 500 mil reais e ele vai ganhar 5 mil sobre os 495 mil que ele perdeu, ele vai ter um ônus. Ele vai ter um ônus de pagar e vai descontar dos 5 mil que ele ganhou. Ou de alguma outra ação, ele pode ter uma ação contra a Caixa Econômica, uma ação contra o INSS, vai penhorar esse crédito em outra ação para pagar os honorários do advogado aqui na Justiça do Trabalho. E essa foi a regra que o legislador implantou. Adorei. Eu falando assim, gente, parece, poxa, né? A Kênia nem disfarça. Mas, gente, precisava balizar, precisava equalizar, né? Precisava ter, pelo menos, vamos falar, justiça. Tem que ter justiça, então. Tem que ser justo. Porque muitas vezes tem muito empresário que sofreu uma trabalhista, como você mencionou antes, que quebrou, que fechou as portas, né? E pensa que triste. Porque ali tinha mais o quê? 5, 10, 15 famílias que dependiam daquele negócio e que agora vão ter que bater na portinha de outros, né? E se isso for uma prática, meu Deus, onde que isso pode parar? Mas, Mona Lisa, eu adorei também essa dica que você deu dos contratos intermitentes, e isso responde uma pergunta que eu ia te fazer. Porque no meu setor, a gente tem muita mão de obra que a gente chama de mão de obra extra, que é contratada para eventos, para dias que tem muita demanda. Então, você contrata essas pessoas que trabalham eventualmente, como se fosse uma diarista, sabe? A pessoa vai, presta um serviço naquele dia, recebe no mesmo dia, né? Recebe uma alimentação, recebe o pagamento e vai embora.
E isso é uma prática bem comum no meu setor. E todo mundo, via de regra, pelo menos os meus colegas, as pessoas que eu converso, faziam isso informalmente, né? Assim, ó, eu não vou te dizer que é informal, porque a figura do autônomo não deixou de existir. Existe ainda o autônomo prestador de serviços. Então, o empresário ele pode optar. Só que se ele optar pelo autônomo, ele corre um risco, dependendo do tipo do contrato que for, um risco de uma ação trabalhista pedindo o vínculo de emprego. Dependendo do tipo da relação que se consolidar, que se estabelecer. Se você contratou alguém para trabalhar só no final de semana, é um autônomo. Porque você não vai ter a natureza da continuidade, que faz parte da relação de emprego. Você contrata todos os finais de semana. Daí o caráter da continuidade pode se estabelecer. Isso pode gerar um vínculo de emprego, um passivo na justiça. Porque você também não contrata um extra que você não conhece, certo? Se você está contratando essa mão de obra, né, para cobrir esse excedente, quando é um dia importante, você também não vai pegar qualquer pessoa. Via de regra, você pega aquela pessoa que já conhece a sua operação, que já trabalhou em algum momento com você. E aí o meu medo era esse, de gerar um vínculo. Então, aí você tem o contrato intermitente à disposição. Então, inclusive, isso eu vou você pode ter vários conhecidos à sua mão para você escolher quem convidar. E é bom ter mais de um, porque às vezes nem todos estão disponíveis. E você vai manter o registro em carteira deles, e quando você precisar é que vai se estabelecer o vínculo e o pagamento. Quando ele ficar inativo, ele vai ficar com a carteira assinada, mas inativo para você, sem nenhum encargo, sem nenhum pagamento. Então, a figura do intermitente, sim, deve ser mais usada nesses casos mesmo, de risco de vínculo, quando há uma certa continuidade, e de você poder ter alguém formal na sua empresa, devidamente registrado, que pode precisar do benefício pense, sofrer um acidente, lá cai da escada, pode pegar o benefício da Previdência, está assegurado, né? Então, é uma opção mesmo que o empregador pode se valer. Nossa, excepcional. Eu ia te pedir, eu sempre peço para os meus convidados aqui para deixar uma dica de ouro, mas você já me deu várias dicas de ouro aqui para toda a audiência. Eu tenho certeza que isso se aplica não só no meu segmento, mas em todos os setores. Então, acho que a dica já foi dada. Eu quero encerrar aqui agora contigo, agradecendo de novo. No início da pandemia, eu fui te pedir ajuda, te pedir uma orientação, e foi muito importante aquilo, porque me ajudou muito na tomada de decisão. Eu tenho falado muito, Mona Lisa, nas lives, que a gente tem que tomar uma decisão com base no que com as informações que a gente tem agora, né? A gente faz uma certa previsão, mas a gente toma uma decisão com o que a gente tem. E você sempre com uma visão muito ponderada, e isso me ajudou muito. Então, o meu recado que fica aqui para o empresário, porque a posição do empresário ele é muito sozinha, né? Ele é muito solitário. Ali ele manda aprender e manda soltar. Então, quer dizer, precisa de uma orientação profissional, sim, né? Não se deixar levar pela emoção, tomar uma decisão ali para querer finalizar alguma coisa. É preciso ouvir alguém com essa experiência para tomar uma decisão mais acertada. Então, eu te agradeço muito, porque tenho certeza que isso vai ajudar muita gente. Eu sei que você tem uma agenda apertadíssima, né? E tirar essa hora no meio do dia, sexta-feira, para conversar comigo, uma honra. Foi muito bom. Eu fico muito feliz de poder contribuir, sabe, Kênia, com as pessoas que precisam, com as pessoas que merecem. E eu acho que você falou tudo, uma boa assessoria, uma boa conversa prévia, e não depois que o paciente já está em estado grave. É quando o paciente está bem, é quando a gente está bem que a gente precisa se cuidar, e não quando a gente está mal que a gente precisa cuidar, porque daí pode ser que não resolva mais. Então, uma boa assessoria, não digo que tem que pagar fortunas por causa disso, mas estar bem assessorado com as pessoas certas, pessoas de confiança, podem fazer toda a diferença. E eu agradeço aqui e fico à disposição. Tá bom? Obrigada, de verdade. Um beijo. Tá bom. Um abraço. Até. Tchau. Pessoal, é isso. Estamos chegando aqui quase a uma hora. Ontem, também numa conversa
com uma outra convidada minha, a gente excedeu 1 hora, o Instagram não derrubou minha conexão, fiquei super feliz, mas foi muito valioso esse tempo, espero ter ajudado. E semana que vem a gente vai manter uma rotina não de fazer lives assim com essa velocidade, com essa constância todos os dias, mas a gente vai estabelecer uma nova rotina e eu agradeço de coração as pessoas que me acompanharam, que apoiaram, que mandaram mensagens, que mandaram perguntas. Está sendo muito gostoso. Consegui me apaixonar pelo processo e estou muito feliz com esse resultado. Então, um beijo e até a próxima.